Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, e hoje vamos falar sobre Atos capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha o nome de Saulo, e Saulo, então, ele era um perseguidor de cristãos. A Bíblia diz que ele pediu cartas para que ele fosse, então, perseguir os cristãos. E o interessante da palavra, em Atos capítulo 9, no versículo 1, é que a Bíblia diz que Saulo, ele respirava ares de morte. O que é isso? Ele estava desejoso realmente de fazer justiça à sua maneira. Na cabeça do apóstolo Paulo, ele estava zelando pelo judaísmo, que era a sua religião. E por conta disso, ele começa agora a perseguir a igreja cristã. Ele pede carta e aí então no caminho de Damasco algo acontece. Mas antes desse algo acontecer, eu queria que você pensasse um pouco nesses ares que Saulo está respirando. Ares de morte. Às vezes, irmãos, a gente está indo por um caminho errado justamente por conta dos ares que nós estamos respirando. A palavra de Deus, ela diz que o ambiente de Jesus é um ambiente de amor, então nós precisamos respirar, assim, ares de amor, ares de graça, ares de alegria. Quando você mudar a sua maneira de respirar os ares e respirar os ares corretos, Deus vai lhe abençoar. O apóstolo Paulo estava sedento de sangue, e aí o resultado é a respiração, como diz a palavra dele, era de ares de morte. Então todo sentimento ruim que porventura esteja dentro de você, isso não vem de Deus. Pode tirar esse sentimento, porque do Senhor vem ares de amor. E aí então no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, até então Saulo, ele tem uma experiência com Jesus. Uma luz brilha para o apóstolo Paulo de uma forma tão intensa que ele fica cego. Ou seja, o apóstolo Paulo ali, ele precisou ter essa experiência com Jesus para que ele não visse mais aquilo que é externo, mas ele começasse a olhar aquilo que está no seu interior. Às vezes, irmãos, a gente está olhando muito para fora, e às vezes o que o Senhor quer é que a gente olhe para nós mesmos, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente. Paulo não tinha visão externa, mas ele começou a ver o seu coração, começou a ver a sua mente. Jesus começou a iluminar o apóstolo Paulo por dentro. Então, às vezes, o que nós precisamos é realmente abrir o nosso coração e começar a ver por dentro. Examine o seu coração, examine a sua mente, deixe a palavra de Deus iluminar esse coração e essa mente para que todas as trevas batam em retirada. É importante isso, que a luz brilhe. Quando a luz brilhou para Paulo, a cegueira física veio, mas os seus olhos espirituais foram abertos. Mas algo que acontece nessa caminhada de Paulo é que Paulo, então, quando ele tem os seus olhos cegos e aquela luz brilha, uma voz vem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz do Senhor. E Saulo, então, ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Às vezes a gente está numa caminhada e não percebe que a nossa rota é uma rota de morte. E às vezes a grande pergunta que nós precisamos fazer é: quem és tu? Olhar para Jesus e perguntar: quem és tu? Às vezes nós conhecemos o Jesus dos filmes, o Jesus que a gente ouviu falar, o Jesus da pregação. Esse Jesus do conhecimento, Paulo conhecia, porque ele conhecia o Antigo Testamento todo, e no Antigo Testamento fala sobre Messias, só que ele conhecia as regras, ele conhecia as normas, ele conhecia as leis, ele sabia a letra, mas havia um conhecimento que Paulo não tinha, era o conhecimento da intimidade com Jesus. É por isso que Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Talvez é a pergunta que eu e você temos que fazer todos os dias para nos apresentar a Jesus e ele se fazer conhecido de nós. É na intimidade com Jesus que nós crescemos. Então,
Paulo teve a sua experiência, ele precisou ficar cego, mas essa foi a experiência de Paulo. Não precisa ser a minha nem a sua. O que eu preciso fazer? Abrir o meu coração para Jesus iluminar o meu coração e a minha mente com a sua palavra. E eu preciso desejar conhecer a esse Jesus. Como? Através de uma intimidade com ele. Leia a palavra, ore, busque o Senhor através de uma vida consagrada. E eu tenho certeza, quando você olhar o seu coração, Jesus vai estar iluminando e falando ao seu coração. Então que nesse dia, Jesus fale ao seu coração. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, e não deixe de se inscrever no canal. Vai nos abençoar e vai lhe abençoar. Um beijo no coração.